Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. E hoje vamos começar uma série de vídeos falando sobre o Espírito Santo. Nesse primeiro vídeo vamos falar sobre a definição do Espírito Santo. Afinal de contas, o que é o Espírito Santo? Nós já podemos falar que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Aonde ele começa a aparecer na Bíblia? Logo no começo, em Gênesis capítulo 1, no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, esse é o primeiro versículo da Bíblia que fala sobre o Espírito, né? Porém, o Espírito Santo, ele se apresenta em vários momentos da Bíblia. Na verdade, ele acompanha de Gênesis a Apocalipse a Bíblia, né? E ele também é considerado como a terceira pessoa da Trindade, né? Esse nome Trindade não existe na Bíblia. Porém se entende, se deu esse nome para facilitar as interpretações da palavra de Deus, né? Quando Jesus fala batizando no nome, ide, portanto, pregar o Evangelho e batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, o papel do Espírito Santo é muito importante na vida do crente, porque é Deus, existe Deus, né? Deus Pai, que fez todas as coisas, que nos criou para a imagem e semelhança dele, para a glória dele, para que nós podemos glorificar a ele e viver em eterna alegria em glorificação ao Pai. Existe Cristo, que veio ao mundo, né? Que veio ao mundo para nos salvar, né? Claro que no decorrer dos vídeos a gente vai falar sobre isso também. Mas também existe o Espírito Santo, porque quando Jesus foi ao Pai, ele falou que iria deixar o Consolador. O Consolador é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Então, definição do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Essa é a primeira definição, tá? Ele vai nos ajudar, ele age nos dias de hoje, né? Diretamente na nossa vida. Ele que nos faz nos arrepender do pecado, ele que nos convence do pecado para o arrependimento, né? Ele que nos ajuda na conversão, né? Juntamente com a manifestação do seu fruto, né? Que é o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Então, o fruto do Espírito Santo são características que formam o fruto, né? Que tem a ver com sentimentos. Observa que tem a ver com sentimentos, né? Amor, alegria, paz, né? E também nós podemos definir o Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa, sim, ele é uma pessoa. Vamos ver o que fala aqui em Mateus 28, 19. Aqui, eu já falei isso daí, né? Que é Jesus falando: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Fala aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 também. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, né? Quem? Os eleitos somos nós, que entendemos a mensagem da cruz, entendemos a missão de Cristo em nossa vida, né? Em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, né? Então, o apóstolo Pedro falando para a igreja, né? Esse entendimento, né? Então ele fala que a gente é santificado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus. Então ele é uma pessoa porque ele vive dentro de nós, né? Juntamente com
a manifestação de Cristo em nossas vidas. Ele que nos ajuda, né? Na verdade, Ele que é o nosso elo entre Deus e Filho, né? Entre Pai e Filho, entre Deus e Jesus Cristo, né? Onde nós podemos manifestar a Cristo com seu fruto. Em João 16 fala, 16, versículo 13 e 14, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e eu irei anunciar, né? João capítulo 16, 13 e 14, é Jesus falando, né, do Espírito. Então ele fala que quando vier o Espírito da verdade, ele irá guiar, né? E não é assim hoje em dia, não é o próprio Espírito de Deus que nos ajuda a interpretar a palavra de Deus, né? Sem o Espírito de Deus, a Bíblia não é manifestada como algo espiritual, porque é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a entender a palavra de Deus e a ouvir a voz de Deus, Deus falando conosco, ok? Jesus fala também aqui no... Não, antes de Jesus falar, eu vou falar de Efésios capítulo 4, versículo 30. Né? Uma das características de uma pessoa, né, são os sentimentos. E olha que interessante que fala em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ora, qual será o dia da redenção? A vinda de Cristo, quando Ele vai te arrebatar, né, de alguma forma, ou se você já tiver morrido, né, se você morrer e Jesus ainda não voltar, Ele vai te ressuscitar e vai te levar com Ele, né? Então, enquanto isso, vivo ou morto, estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Olha a importância do Espírito Santo na nossa vida, né? E por último, né, João capítulo 16, do versículo 16 ao 17, Jesus falando também, ele fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque, aliás, vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Então o Espírito Santo habita em nós. Ele é uma pessoa, ele é o Espírito de Deus. Essa é a definição, ok? Poderíamos assim nos aprofundar muito, mas o objetivo desses vídeos são vídeos mais curtos, né? No qual nós podemos ter uma interpretação da palavra de Deus de uma forma simples e eficaz para a sua vida. Então, o primeiro vídeo sobre o Espírito Santo, da definição, o que é Espírito Santo, é esse. Se fez sentido para você, que você possa curtir, compartilhar, né? E se inscrever para que mais vídeos possam ser avisados quando sair para você, ok? Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus e ele é uma pessoa. E ele está dentro de nós, nos ajudando a manifestar a Cristo pelo teu fruto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, a sua família, e que o Espírito Santo se manifeste na tua vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém.